Esse conteúdo faz parte do curso de Letramento Racial e está sendo disponibilizado no YouTube de maneira totalmente gratuita. Nos acompanhe, curta, compartilhe, deixe um like. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a nossos estudos em letramento racial. Hoje vamos falar sobre o mito, um capitão do exército que se tornou presidente do seu país. O nome dele é Thomas Sankara. Thomas Isidore Noel Sankara nasceu em 21 de dezembro de 1949. Foi um militar, revolucionário marxista, pan-africanista e líder político de Burkina Faso. Ele foi um capitão e primeiro-ministro do seu país quando se chamava República do Alto Volta. Também foi o quinto presidente do Alto Volta após a libertação da França. Até então, o Alto Volta era uma colônia francesa. Muda de nome, passa a se chamar República de Burkina Faso. Thomas Sankara era o terceiro de 12 filhos. Sua mãe era da etnia Mossi, chamada Margaret Sankara. E o pai dele era da etnia Fula, Sambal Joseph Sankara. O casamento entre membros desses dois grupos resultou na etnia Silmi Mossi, que dentro do sistema de castas se situava em uma posição desfavorável. Thomas Sankara fez seus estudos primários em Gawa. Na escola ele conviveu com filhos de colonos franceses e descobriu a injustiça social que sofria. Ele também foi coroinha, mas se recusou a entrar para o seminário, embora o desejo de seus pais fosse que Thomas Sankara se tornasse padre católico. Thomas Sankara ingressou na carreira militar aos 19 anos, em 1969. Na academia militar, ele se abriu para a política, por intermédio de um professor marxista e militante do Partido Africano da Independência. Um ano depois, ele foi enviado para treinamento na Escola Militar Interafricana em Madagascar, onde estudou sociologia, ciência política, economia política, ciências agrícolas e francês. Quando jovem, Sankara testemunhou o levante popular de estudantes e trabalhadores que, com base na ideia de revolução democrática e popular, acabaram por derrubar o regime do presidente de Madagascar, Filipe Tshiranana, em 1972. Em 1974, Sankara tornou-se conhecido nacionalmente por sua atuação heróica na guerra da fronteira com o Mali. Durante esse combate, e com apenas 11 homens e quase sem munição, Sankara conseguiu romper uma guarnição inimiga na fronteira com o Mali. Ele foi praticamente o único militar do Alto Volta que saiu com glórias desta guerra. Anos mais tarde, o próprio Sankara condenou a guerra como algo inútil e injusto. Sankara enunciou os objetivos da Revolução Democrática e Popular, com as tarefas de erradicar a corrupção, a luta contra a degradação ambiental, o empoderamento das mulheres e o aumento do acesso à educação e cuidados de saúde, com o objetivo maior de eliminar resquícios da dominação colonial francesa. Durante sua presidência, Sankara implementou com sucesso programas que reduziram a mortalidade infantil, aumentaram as taxas de alfabetização e frequência escolar, aumentou o número de mulheres que ocupavam cargos governamentais. Seu governo tentou abolir também os privilégios tribais e baniu as mutilações genitais, os casamentos forçados e a poligamia. Além disso, foi bem sucedido em promover campanhas contraceptivas e vacinações infantis. Na frente ambiental, no primeiro ano de sua presidência, 10 milhões de árvores foram plantadas em um esforço para combater a desertificação. No primeiro aniversário da Revolução, que o havia levado ao poder, ele mudou a bandeira, o hino e o nome da República do Alto Volta para Burkina Faso, o que significa terra de pessoas honestas ou íntegras, em Mossi e Dioula, duas línguas originárias mais faladas no país. Ao longo de seus 4 anos no poder, Sankara apregoou a autossuficiência econômica de Burkina Faso. Sankara transformou-se em um dos principais porta-vozes do pan-africanismo e dos países do terceiro mundo, por suas duras críticas à ordem internacional, às injustiças da globalização e do sistema financeiro internacional.
O círculo vicioso da dívida dos países pobres e as imposições do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial foram combatidos por Sankara. Ele é também lembrado por diversos compromissos e projetos sociais. A luta contra a fome, a promoção de uma política de autossuficiência e a reforma agrária, a priorização da educação e da saúde, o empenho pela inclusão das mulheres na sociedade burkinense e a proteção ao meio ambiente, combateu a corrupção, até mesmo dentro do seu ciclo íntimo, ao não tolerar que seus colegas de exército desviassem fundos públicos e levassem um estilo de vida extravagante. Um dos projetos mais audaciosos de Sankara foi a redistribuição da terra, retirada das mãos dos latifundiários e entregue aos trabalhadores. Após essa medida, o país aumentou sua produção agrária e se tornou autossuficiente, além de criar um excedente na produção de trigo. Em seu governo, as mineradoras e empresas extrativistas também foram nacionalizadas, e os recursos naturais do país passaram a ser explorados pelo governo, eliminando a exploração estrangeira. Uma conspiração em 15 de outubro de 1987 assassinou Sankara, junto com 12 oficiais em um golpe organizado por seu ex-colaborador Blaise Compaoré. Isso com o apoio dos governos da Costa do Marfim e da França. E embora Sankara fosse dado como morto, alguns membros do Comitê de Defesa da Revolução montaram resistência armada ao exército golpista por vários dias. Após o atentado, diversos confrontos entre golpistas e tropas leais ao líder assassinado resultaram na morte de aproximadamente 100 pessoas. Os golpistas alegaram ter colocado fim ao regime autocrático de Thomas Sankara, o qual teria desviado o rumo da Revolução de 1983, conduzindo o país a um processo de restauração neocolonial. Thomas Sankara permanece como uma espécie de herói africano, mesmo após sua morte, algumas vezes comparado à figura de Che Guevara. Ele é tido como um dos grandes líderes africanos do século XX, ao lado de outras figuras como Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Samora Machel, Amilcar Cabral, Nelson Mandela. O que fez do jovem Thomas Sankara um dos líderes mais icônicos da África no século XX e as mudanças revolucionárias que ele trouxe a Burkina Faso e transformou o território no país mais autossuficiente da África subsaariana. Frases de Thomas Sankara: a revolução e a libertação das mulheres andam juntas. Os inimigos de um povo são aqueles que os mantêm em ignorância. Conhecer um pouco mais sobre a história de Thomas Sankara, a nossa dica de leitura é A Traição da Retidão, o assassinato de Thomas Sankara do Burkina Faso e a sufocação da esperança na África. Curta, compartilha, deixa o like e até a próxima.